A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu vim aqui estar trazendo um testemunho, da minha experiência que eu tive com o mundo espiritual mais uma vez, uns tempo atrás, e que o nome de Deus venha ser glorificado, que Deus venha alcançar mais almas, mais pessoas, que Deus venha abrir os olhos, em nome de Jesus, e que os irmãos venham ficar atentos, porque sabemos que estamos nos últimos dias. E diz em Apocalipse: portanto, alegrem-se, ó céu e todos que habitam nele. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo, o vosso adversário, está com cólera, sabendo que resta somente um pouco de tempo para ele agir. E que nós venhamos aguardar, vigiar, para a gente não perder a nossa coroa, a nossa salvação, em nome de Jesus. Meu nome é Simon Ricardo Batista, eu sou do canal Elias Eliseu, e que Deus abençoe sua vida. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas vão ficar atentas, os pais, as mães, as futuros pais, os familiares, e até mesmo você que está me ouvindo. Deixe sua curtida também, comenta para a glória e a honra do Senhor Jesus o que você achou desse vídeo, o que te tocou, se você já passou por isso, porque tudo é para o crescimento do reino de Deus. Glória a Jesus. Mas tudo aconteceu por desobediência da minha parte. Desobediência, sabe quando a gente desobedece, a gente sabe que é errado e mesmo assim a gente vai e faz? É desse jeito que aconteceu comigo. Aconteceu que primeiro, eu tinha orado para Deus, eu orei para Deus, e eu falei: Deus, na época que eu jogava videogame, eu falei: Deus, eu tô com vontade de jogar esse jogo, eu sei que esse jogo aqui tem tudo quanto é tipo de coisa ruim, vamos dizer assim. Orei pra Deus, pra ver se Deus falava comigo, se eu sentia alguma coisa que era pra me comprar ou se não era. Mas o fato, irmãos, é que tem coisas que Deus não precisa falar. Isso pode, isso não pode. O apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo é uma questão da gente analisar na palavra, porque a palavra de Deus é a maior revelação. Não que a gente deva desprezar a voz de Deus. Deus fala com os profetas, Deus fala com a sua vida. Eu creio, Deus fala comigo em revelação. Então, a gente vê que nem tudo Deus vai falar. Tem coisas que a gente sabe que é certo e que é errado. E aconteceu que eu orei pra Deus, depois eu fui falar com a minha mãe, perguntei à minha mãe: você acha que eu compro esse jogo aqui? Pedi um conselho pra ela, falei: não compre esse jogo aí, porque você sabe muito bem o motivo que você não deve comprar. E eu, na minha ignorância, no bom sentido, eu deixei aquilo de lado e resolvi comprar o jogo. Desci lá e comprei. Fui animado, voltei animado e testei o jogo pegou e eu falei: não, vou deixar pra jogar só à tarde fica mais tranquilo. E lá para as 3 horas da tarde em diante eu peguei, liguei o videogame, liguei o jogo e comecei a jogar. E no começo estava muito bom. Já tem um tempo já, graças a Deus, Deus me libertou disso. Eu já não jogo mais videogame. E cuidado, eu sei que muitas pessoas vão falar: mas não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Porque o diabo enganou Adão e Eva lá em Gênesis 3, foi desse jeito. Deus deu a ordem e o diabo falou que não tem nada a ver com o meu do fruto. E jogou isso contra Deus ainda. Falou assim: é porque ele está com medo. Porque certamente se o dia que comereis desse fruto, vocês vão passar a ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha o que o diabo faz. Então, cuidado com esse nada a ver, que esse nada a ver muitas das vezes é brecha para o diabo entrar na sua vida. É brecha para o diabo entrar
na vida do seu filho, na vida de alguém da sua casa. Por muitas das vezes a desobediência somente da gente afeta a casa inteira. Então cuidado com nada a ver. E eu falei, eu vou comprar esse jogo porque eu vou só jogar, o que tem a ver, né? Não tem nada a ver. Comprei, chegou a tarde, depois das 3 horas eu comecei a jogar esse jogo. E até então eu tava jogando, tava normal. Eu jogando, mas passou um tempo, nesse mesmo dia, nessa tarde, que eu comecei a ficar meio esquisito. A gente sabe quando o espiritual da gente tá bem, quando tá mal, quando a gente tá naquela paz, quando a gente tá sofrendo guerra espiritual, quando a gente tá sentindo os ataques espirituais do diabo. Deus me deu uma coisa que é a sensibilidade espiritual. Então, todo lugar que eu vou, eu posso estar em qualquer lugar. Eu sinto quando tem alguma presença espiritual do demônio aproximando, ou quando também tem ser celestial perto de mim. Eu sinto tudo isso e muitas das vezes Deus permite eu até ver. E nesse tempo eu não tinha, mas nesse tempo aconteceu isso comigo. Eu comecei a me sentir estranho. Eu vi que eu comecei a ficar pesado, sabe? Quando a gente fica pesado, fica esquisito, parece que tudo ao redor começa a ficar esquisito, fica pesado. Eu comecei a ficar desse jeito. E quando eu já comecei a ficar desse jeito, eu já sabia que era por causa do jogo. E mesmo assim eu ignorei e continuei jogando. Fui jogando. Chegou a noite, eu ainda fui pro culto. Em vez de eu reconhecer o meu erro, o meu pecado, porque é muito sério. Em Lucas diz, louco, porque hoje te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado para isso, para esse momento? Imagina se Jesus volta nesse momento que eu tinha desobedecido a ordem dele para não jogar. Jesus volta nesse exato momento. Irmãos, eu tinha ficado. Eu citei a passagem de Lucas porque a gente não sabe o que vai acontecer futuramente. E se eu morresse na desobediência? Às vezes você está aqui vendo esse vídeo, assistindo, ouvindo esse áudio. E às vezes você está num pecado, você está num erro que você sabe que é errado. Você sabe que você tem que consertar, você sabe que você tem que largar isso. Ou seja, esse contato imoral que você conversa. Ou seja, essas conversinhas, esses grupos de WhatsApp que você sabe que Deus não está longe disso. Essas roupas que você veste. Esse seu comportamento, você sabe que você tem que consertar. Cada um sabe seu erro. A gente deve estar atento por isso. É por isso que eu citei Lucas, que diz, louco, porque hoje te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado para esse momento? O dia do Senhor ninguém sabe. A gente pode morrer daqui a 5 minutos aqui. E aí, para onde que vai nossa alma, desobediência? E eu tava na desobediência. E eu fui pro culto, fui pesado, voltei leve. Graças a Deus. Mas quando eu voltei do culto, na madrugada eu fui jogar de novo. E a partir dessa madrugada, a minha noite de sono já começou a não ser a mesma. Por quê? Por causa de um jogo, eu abri brecha pro diabo e pros demônios. Então a partir daquela noite, meu sono já não começou a ser o mesmo. Eu não dormia. Eu tentava dormir, eu fechava os olhos, mas eu não conseguia dormir. Eu sei que muita gente já passou por isso. Alguns cientistas vão falar que umas coisas aí, mas não tem nada a ver. É espiritual isso aqui. A Bíblia diz que o mundo espiritual domina sobre o mundo físico. E quem é espiritual discerne muito bem tudo, de ninguém pode ser discernido. Então não vem com papinho não, porque isso que aconteceu que é real e é espiritual. E eu tentava dormir, mas eu não conseguia dormir. Eu ainda não tinha sentido nada no meu quarto. Mas no meu espiritual, aonde que eu estava, no meu quarto,
Eu já senti que tava esquisito, clima, tudo, meu espírito pesado, eu não conseguia dormir. Engraçado que o sono vinha tão forte, mas eu não conseguia dormir. Eu não conseguia nem fechar os olhos. E quando eu ia dormir era lá para 5, 6 horas, dormia umas meia hora e acordar, porque eu acordo cedo. E para os irmãos ver que não é brincadeira o mundo espiritual e nem o diabo. Muitas pessoas brincam, muitas pessoas não acreditam, mas depois que tem uma experiência, aí você para pra pensar que é muito sério, que nós não tá aqui de passagem, nem tá aqui para brincar, é muito sério as coisas de Deus. E Deus, ele permitiu isso pro meu aprendizado. E muitas das vezes Deus também vai permitir você cair no erro, você ficar no erro. Deus não vai nem falar com você através de algum profeta, ou vai falar com você mesmo no seu ouvido, igual Deus fala com os profetas, igual Deus fala comigo. Deus vai permitir você cair no erro para você aprender, até mesmo para quebrar a sua soberba, né? Então, aconteceu isso comigo, e isso foi numa quarta-feira, o começo de tudo isso. E aconteceu que chegou na quinta-feira, eu já não estava bem. Tava muito esquisito, tudo que eu ia fazer tava ruim. Eu ia pro meu salão cortar o cabelo dos clientes, eu senti que tava esquisito. Eu dava para não aparentar as pessoas que tava tudo bem, mas eu tava esquisito por dentro, eu tava vendo as coisas, tava muito esquisito tudo. E nessa quinta-feira, depois do dia que eu comprei na quarta-feira o jogo, comecei a jogar, chegou quinta-feira, eu tava esquisito. E na quinta-feira, acho que foi na parte da tarde, eu falei com Deus, eu tenho 99% de certeza que é por causa do jogo que eu tô desse jeito aqui. Mas eu quero que o Senhor permite, eu quero que o Senhor ou fale comigo, ou permite alguma coisa acontecer, ou algo assim, porque eu quero saber, Deus. Se for o jogo, eu vou jogar esse jogo fora, eu vou quebrar ele, vou jogar fora. Irmãos, pra que eu fui pedir Deus confirmação? Era melhor eu pegar o jogo, eu sabia que era o jogo. Era melhor pegar o jogo, quebrar, jogar fora, pedir perdão para Deus, nunca mais jogar. Mas eu quis que Deus permitisse eu pedir uma prova para Deus ainda. A pior coisa é o pecado consciente. Tem muita gente no inferno por causa de pecado consciente. Sabia que é pecado, sabe que é pecado e tá no mesmo erro até hoje. Então Deus está me usando aqui para falar com alguém, conserta a sua vida antes que Deus venha permitir alguma coisa acontecer. E se ele permitir acontecer, irmão, e acontecer alguma coisa, você perder a sua vida por causa desse pecado escondido, por causa desse pecado consciente que você sabe que é pecado, e se acontecer de você perder a sua vida e descer a sepultura sem o arrependimento, o inferno não acerta, irmão. Então o dia de consertar não é amanhã, não é ontem, é hoje, é agora. E chegou quinta-feira, irmãos, e eu fui pedir a prova para Deus. E eu pedi a prova para Deus, e Deus permitiu, irmão. E agora que eu vou entrar no meu testemunho, no que aconteceu. Eu sei que muitos jovens, pessoas de longe, vai ver esse vídeo aqui. Vai criticar, vai zombar, mas o meu negócio é com Deus. O meu negócio é com as ovelhas. Porque bode, Deus sabe tratar. Agora as ovelhas que querem ir para o céu, que querem ter uma vida santa com Deus, que querem verdadeiramente ser um servo de Deus, uma filha de Deus, porque nem todo mundo é filho de Deus. Por aí fala, todo mundo é filho de Deus, não é. A Bíblia fala o contrário. Os filhos de Deus são os nascidos de novo da água e do arrependimento. Os que foram justificados por Jesus através da sua morte, João 3,16. Nem todo mundo é filho de Deus. Tá na bebida, tá na fornicação, tá no adultério, tá na prostituição, tá em tudo que não presta, tá pulando funk. Ele tá falando que é filho de Deus e filho de Deus, não é. Você tem que se arrepender, buscar o arrependimento, pedir pro Espírito Santo te convencer, te mudar, te regenerar.
para você batizar, nascer de novo, e aí você vai ser justificado por Jesus através da sua morte. Aí você vai se tornar filho de Deus, mas por enquanto nessa vida você não é. E muitas pessoas vão me criticar, mas eu não ligo. Quanto mais critica, mais Deus vai alcançar mais pessoas. Então é desse jeito. E aconteceu que na madrugada da quinta-feira, depois que eu cheguei do culto, Deus permitiu acontecer. E eu guardava o jogo na gaveta do meu guarda-roupa no meu quarto. Nessa época, eu não sei o que tinha acontecido, eu não lembro, mas a minha mãe estava dormindo na cama do meu irmão aqui, e a minha cama estava lá do outro lado do quarto. A minha mãe estava no quarto comigo. A minha mãe é profeta, eu também sou profeta. Graças a Deus, eu canto, eu toco, eu prego a palavra e sou profeta, para a glória e honra de Deus. E nesse dia, minha mãe estava no quarto. Começou a jantar, tudo normal, mas eu jantei daquele jeito. Com o meu espiritual pesado, estava muito esquisito. E foi só misericórdia. Chegou depois da janta, eu tinha jantado e eu dormi muito cedo. Eu dormi, nesse dia eu consegui dormir, olha só. Só que eu acordei, era quase meia-noite. E como eu tinha pedido Deus a prova, para ver se era para mim jogar o jogo fora mesmo, Deus permitiu. Na hora que foi quase meia-noite, eu tive um sonho, mas tão estranho que eu não lembro do sonho. Mas foi um sonho tão estranho, tão apavorante, foi espiritual. E desse sonho eu acordei de uma vez, quase meia-noite. Eu acordei de uma vez, tava todo mundo já dormindo, todo mundo já tinha jantado, tava dormindo todo mundo. E eu acordei do nada, só que eu já acordei travado na cama, E quando eu acordei, meu corpo já acordou todo arrepiado. Sabe aquele medo, aquele frio, aquela coisa que, nossa, que não dá pra explicar. Aquele medo espiritual. Hoje eu tenho muita experiência como espiritual, ver demônio, ver anjo, sentir as coisas. Deus me usa para desfazer a obra de macumbaria, então eu mexo com coisa pesada. E acontece que nesse tempo eu não tinha essa intimidade com Deus, mas aconteceu isso comigo. Eu acordei travado na cama, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia olhar para os lados, eu não conseguia chamar ninguém. Minha mãe estava 2 metros distante de mim, eu não conseguia mexer para tentar acordar e me ajudar. E quando eu estava nisso, o Deus disse para mim que não era para mim ter medo, mas não tinha como não ter medo. Quando eu olhei pro guarda-roupa, que era na frente da minha cama, na frente da onde estavam meus pés, tava a porta do guarda-roupa. A porta do guarda-roupa estava um pouco aberta, e quando eu consegui olhar para a porta, eu vi que com algo dentro do guarda-roupa, era um espiritual. O quarto estava todo escuro, mas escuro do quarto, mais do que o demônio que eu estava vendo dentro do guarda-roupa. O demônio estava muito mais escuro, o quarto com a luz apagada. Só que o ser estava dentro do guarda-roupa. Estava todo aberto, estava um pouquinho aberto, e eu estava vendo, os irmãos vão entender. Esse era mais escuro do que o escuro, e eu estava vendo. Era grande. E era uma presença que não dá para explicar, uma presença, mas muito ruim. Com essa presença, o clima do quarto mudou. Eu fiquei com tanto medo, e o Espírito Santo falou comigo, que estava comigo e que não era para me temer. E eu não conseguia mexer, eu não conseguia sair da cama, não saía uma palavra da minha boca, eu só conseguia olhar para a pequena abertura do meu guarda-roupa que estava aberta. E eu olhando,
eu comecei no consciente pedir perdão para Deus, pedir, Deus me ajuda, Deus me tira daqui, repreende esse demônio. E nada, eu travado na cama, não saía voz, não conseguia mexer, não conseguia levantar, todo mundo dormindo, ninguém acordava. Esse dia, irmão do céu, foi apavorante. E quando eu olhei para o guarda-roupa, esse demônio começou a rosnar. E eu vi, não deu para ver ele todo, mas eu vi os olhos dele, os olhos de, como se fossem uns olhos com muita fúria. Não dá para explicar, um olho com uma cor vermelha misturado com escuro, com ódio, uma coisa muito apavorante. E ele rosnava igual, pior do que cachorro rosnava. Ele rosnava e ficava com o olho fixo em mim. Era muito grande esse demônio que estava comigo. E embaixo de onde esse demônio estava era a gaveta, e o jogo estava dentro da minha pochete de jogos, que era o Naruto 5. Eu lembro até hoje. E Deus permitiu isso acontecer comigo. Deus permitiu isso acontecer, mas foi muito apavorante, uma coisa que só quem sabe, quem mexe com o mundo espiritual sabe como que é a presença do inimigo. Pode ser a pessoa mais ungida da terra que treme. Pode ser a pessoa mais ungida, que tem vida com Deus. A presença do inimigo não é terrível, mas é terrível vezes 1000. A presença de Deus é tudo. Incomparável a presença de Deus. Mas a presença do inimigo é só misericórdia. E Deus permitiu isso acontecer comigo. O diabo estava rosnando. Não sei qual demônio que era. Um demônio que saiu desse jogo. Tava rosnando dentro do guarda-roupa. Era um bicho mais muito feio, muito escuro, grande. Nessa pequena da porta do guarda-roupa eu ia ver. E assim que eu clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia, eu fechei os olhos e falei, Deus, cadê ele que está comigo? Eu fui fazer, Deus. E na hora eu vou comprar jogo. Que eu comprei esse jogo. Eu arrependido, com os olhos fechados, falando com Deus, me tirar aqui. Eu prometo pro Senhor que eu nunca mais vou jogar esse jogo. Eu não quero nem saber desse jogo mais. E eu senti que aquele demônio estava ali. Foi apavorante. Mas quando eu abri os olhos, ele já não estava mais ali. Eu vi ali. Deus não tinha me falado nessa época de me dar conta. Não tá sendo construído. Vai meu dedo, pega esse jogo e quebra ele. E foi quando essa voz falou comigo. As forças do voo mexer, consegui olhar para os lados. Tava com medo da ação. Com medo até no tanto, do tanto que foi forte. Com medo de levantar, de sair da minha cama. E Deus falou, pega esse jogo e quebra ele. Eu obedeci, peguei. Era interessante, quanto mais eu fui chegando do guarda-roupa onde que tava o jogo, o meu corpo foi arrepiando. Quanto mais eu fui chegando perto, mais o corpo foi arrepiando. A presença do inimigo estava forte. Ele tá curioso, ele não queria, porque abre esse fogo. Quanto mais o meu corpo ia arrepiando, mas eu falei, em nome de Jesus, Deus, eu vou pegar esse jogo e eu vou quebrar. Eu fui na autoridade de Deus, peguei o jogo e fui lá pro outro quarto onde meu irmão tava dormindo. E quando eu fui pra lá, eu senti que uma coisa rodeou a casa e foi lá pro outro lado, lá do outro lado da janela do quarto do meu irmão, que é onde eu durmo hoje. Essa coisa rodeou e foi lá pro outro lado. E eu comecei a ficar com medo de novo. Eu falei, Deus, o Senhor falou, eu sei que o Senhor tá comigo, que eu vou quebrar esse jogo porque o Senhor mandou. E eu não quero saber mais desse jogo. E quando eu fui quebrar esse jogo, eu peguei a tesoura, mano. Eu abri a pochete. E não tinha somente um jogo do Naruto. Não sei. Irmão, eu não tinha jogo do Naruto. Tinha mais 2 jogos do Naruto que tinham aparecido na pochete. E eram os 5 que eu comprava. E Deus falou, quebra esse jogo. Eu peguei a tesoura e fui cortar. Quando eu fui cortar, o CD voou da minha mão. Não me pergunta como, mas eu sei que é o mundo espiritual. O diabo não queria que eu quebrasse aquele jogo. O CD voou da minha mão, caiu, meu corpo arrepiou de novo. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, eu vou quebrar esse jogo em nome de Jesus. Eu repreendi, eu falei, em nome de Jesus, cara, se você estiver aqui, eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Quando eu falei isso, meu corpo parou de arrepiar. E eu comecei a sentir uma paz no meu coração. Eu falei, Deus, agora eu vou quebrar esse jogo. Agora eu vou, me guarda. Eu tava com medo de pegar o jogo, de tão forte que foi. E quando eu peguei o jogo, eu fui quebrei. E graças a Deus, mano, deu tudo certo.
Quebrei os meus jogos que estavam na pochete, que eu não sei de onde que surgiu aquele jogo, que eu não tinha. Não tinha, mano. Quebrei aquele jogo e Deus, ele me fez aprender a ser obediente. Não brincar com ele, com Deus e com o mundo espiritual. A não brincar com o pecado, porque o pecado é uma consequência. Mas, irmãos, foi muito forte a experiência. E que se o diabo dos irmãos, porque o diabo, ele nunca brincou. Isso nunca brincou. E o diabo também não. Então, que os homens não. Agora esse testemunho vem compartilhar, mostra para sua mãe, os filhos que vai ver. A mãe mostra para a família, no mundo. Eu digo aqui que não é brincadeira. Aconteceu a relação justamente dos pais, para tomar cuidado, porque muitos mais jogos seriam consagrados justamente para tentar a vida dos filhos, das filhas, de todos aqueles que iriam jogar esses tais jogos. E olha o que Deus me revelou, não foi somente isso. O diabo ia entrar e está entrando através de DVDs, através de desenhos animados, através de filmes consagrados e até mesmo através da televisão. Então que os irmãos venham ficar atentos aí, porque tudo pergunta se coisa que você faz, um filminho, um desenho bobo, ele tá entrando. Então que os irmãos se na paz do Senhor, Deus abençoe. Esse foi o meu testemunho e é muito sério, mas fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém.